Sejam bem-vindos à página Clube dos Admitidos. Hoje vamos resolver o exame de admissão da UEM 2014. Dizer que através desse exame pode vos ajudar muito a estudar para fazer o exame de admissão e também desejar-vos muita força, que não desistam, tenham esperança. Podem aparecer pessoas para dizer é muito difícil admitir na UEM, tente fazer outra coisa. Meus irmãos, na vida nada é fácil, mas se nós persistirmos naquilo que nós queremos, a gente consegue alcançar o sucesso. Lembre-se, no campo de luta só ganha quem persiste, Então persista nos seus sonhos, não desista nos seus sonhos, porque a sua sabedoria está na sua mente. Subscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para não perder as novidades. Bora no assunto. Número 1. Para qualquer vestígio que nos chega do passado e que testemunha a presença e atividade dos homens nos períodos de outras épocas, permitindo analisar e conhecer a história deste tempo, é considerado: A. Fontes históricos. B. Fontes locais. C. Síntese históricos. B. Análises históricas. B. Fontes e documentos da história. Aqui é um número traçoeiro, digamos assim, fontes históricos. Esses fontes históricos também permitem-nos conhecermos a história do passado, fontes ou documentos da história. Vamos ficar com a opção A, fontes históricos. Fontes históricos permitem-nos conhecer a história do passado. 2. Dentro da historiografia romântica, temos os historiadores liberais que defendiam que o verdadeiro sujeito da história era a historiografia romântica. Ela defendia que o verdadeiro sujeito da história era o povo, Então, a nossa opção correta é B, o povo. 3. Durante muito tempo, mitos e lendas contribuíram para que a história real da África não fosse conhecida, apesar da sua riqueza. O estudo da história da África pode ser feito com o recurso à fonte. Nós temos que ter na consciência que temos muitas fontes históricas, temos fonte oral, fonte escrita, fontes arqueológicas, Então, aqui nós temos fontes arqueológicas. A. B. Temos diplomática e narrativas. C. Temos antropológicas. D. Temos linguística. E temos combinação e fontes diversas. Então, o que nós temos que ter na consciência é que nas opções nós temos que ver que isto aqui está fora do contexto. Por exemplo, fonte antropológica está fora do nosso contexto, linguística está fora do nosso contexto, diplomática e narrativa está fora do nosso contexto, combinação de fontes diversas e arqueológicas. Essas são as fontes que nós podemos lutar com essas duas opções. Então, aqui a opção correta é A, fontes arqueológicas. 4. Um dos principais contributos de África para a história universal um dos principais contributos de África para a história universal é a tradição oral, A história da África é transmitida de forma oral, de geração para geração. Então, a nossa opção correta aqui é a opção C, a tradição oral. 5. Durante a Idade Média, na Europa dominava o regime absolutista. Esta forma de governo atingiu o seu apogeu aonde? Esta forma de regime absolutista atingiu seu apogeu na França. Então, a nossa opção correta aqui é A, é França. Esta é a nossa opção correta. A Revolução Gloriosa do século XVII levou ao triunfo definitivo da Inglaterra a Revolução Gloriosa do século XVII levou ao triunfo definitivo da Inglaterra do parlamentarismo. A nossa opção correta é B, parlamentarismo. 7. Apesar da independência dos Estados Unidos da América ter sido reconhecido pela Inglaterra somente em 1783, ela já tinha sido proclamada em 1766. Em 1787 foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos, que instituía um Estado.
Nos Estados Unidos, esta Constituição que foi aprovada em 1787 instituía um Estado federal. Então, aqui não podemos prolongar muito, a nossa opção correta é E, Estado federal. 8. As revoluções burguesas na Inglaterra e França nos séculos 17 e século 18 são importantes porque significa a derrota. Estas revoluções significaram a derrota do sistema feudal, né? Significaram a derrota do sistema feudal. Então, a nossa opção correta aqui é a opção C, a derrota do sistema feudal. A primeira Constituição francesa, em resultado da Revolução Francesa, foi promulgada em 1791. A nossa opção correta é A, 1791. Né? Aqui temos 10. A definição da ideologia proletária remonta por volta de 1791 e o seu desenvolvimento torna-se mais rápido com a Revolução Industrial e a proletarização de grandes massas da população. A exploração desenfreada dos trabalhadores pela burguesia vai constituir um fator determinante para o desenvolvimento de uma ideologia proletária que tem as suas bases iniciais no romantismo socialista. Indique o maior pensador do romantismo socialista. Aqui nós temos que ver o maior pensador do romantismo socialista foi Karl Marx, né? Karl Marx foi grande cabeça, né? Foi o maior pensador do romantismo socialista. A nossa opção correta é B. Na véspera da Primeira Guerra Mundial, as grandes potências imperialistas europeias estavam agrupadas em blocos ou alianças militares defensivas. As triplas Entente, né? As triplas Entente e Aliança. A Entente era constituída pelos seguintes países. A Tríplice Entente era constituída pela opção A, temos França, Japão e Bélgica. Temos B, Rússia, Grã-Bretanha e França. C, temos Alemanha, Itália e Portugal. D, temos Inglaterra, Estados Unidos e Espanha. E, temos Áustria-Hungria e Itália e Alemanha. Eu ficaria aqui com a opção B. 12. Vladimir Lenin tornou-se uma figura histórica de dimensão universal ao encabeçar uma revolução que derrubou o czarismo, instaurando o socialismo. Esta revolução esta foi a Revolução de Outubro de 1917. Esta que foi encabeçada por Vladimir Lenin foi a Revolução de Outubro de 1917. Logo, a nossa opção correta aqui é E, a Revolução dos Bolcheviques. 13, aliás. Os 14 pontos documentados que serviram de base para o Tratado de Versalhes foi elaborado pelo presidente Wilson. O presidente Wilson, nós temos que saber, era o presidente dos Estados Unidos da América. Então, a nossa opção correta é a opção D, dos Estados Unidos. 14. A participação da Itália na Primeira Guerra Mundial teve graves dificuldades econômicas e sociais. Foi neste ambiente que Benedito Mussolini criou em 1921 partido. Benedito Mussolini criou um partido em 1921 denominado fascista, né? Nacional fascista. A nossa opção correta é D, denominado nacional fascista. 15. O presidente norte-americano que ordenou o lançamento de bomba atômica sobre as cidades japonesas em agosto de 1945 foi. Temos que ter na consciência que o presidente que ordenou o lançamento das bombas atômicas em 1945 foi. Aqui temos Winston Wilson, temos Richard B, temos Richard Nixon, temos C, Harry Trump. É a opção D, Frank Roosevelt. Frank Roosevelt é que ordenou o lançamento das bombas atômicas em 1945. A nossa opção correta é D. 16. A Organização das Nações Unidas foi criada em junho de 1945. Logo, a nossa opção correta é
A. Junho de 1945. O darwinismo social, baseado na obra de Charles Darwin, forneceu bases aos partidários da raça branca para justificar a colonização. É uma teoria psicológica, meus queridos, é uma teoria psicológica. Então, a nossa opção correta é B, teoria psicológica. O colonialismo em África pode dividir-se em vários períodos. O período de ocupação efetiva e de demarcação das fronteiras africanas. O período de ocupação efetiva e de demarcação das fronteiras africanas. Nós temos que saber que o período de ocupação efetiva começou quando terminou a Conferência de Berlim, porque o principal foco da Conferência de Berlim era o princípio de ocupação efetiva em África. As potências discutiam lá sobre a ocupação de África. Então, este período eu acredito que decorreu de 1885 a 1888. A nossa opção correta é B, 19. Os avanços na área de transporte e comunicação facilitaram a expansão europeia para o interior do continente. O Canal de Suez, por exemplo, permitiu pela primeira vez a ligação entre os mares Mediterrâneos e Vermelho, facilitando, por exemplo, as ligações entre a Europa e o sul e leste da África. A abertura daquele canal foi no ano de... A abertura do Canal de Suez foi no ano de 1869. 1869 foi o ano da abertura do Canal de Suez. Logo, a nossa opção correta é C, 1869. Bora lá, 20. No século XIX, os países europeus enviaram seus representantes para descobrir o interior da África. Para a época das viagens dos exploradores, o explorador alemão ao serviço da Inglaterra foi Livingstone, Erwin Starry, Erwin Baraza e Guerra. A opção correta é Livingstone, né? A opção A. Qualquer comentário, qualquer coisa, deixa nos comentários. O seu comentário é muito interessante. Na cerimônia da abertura da Conferência de Berlim, aqui em novembro de 1894, o continente africano esteve representado pelos seus atravessados pelos rios Níger, Congo e Zambésia. Aqui nós não podemos levar muito tempo para comentarmos sobre essa opção. O que nós temos que saber? Na Conferência de Berlim, os africanos não participaram na Conferência de Berlim, porque o objetivo da Conferência de Berlim era de debater sobre a África, debater sobre como devemos ocupar a África, como que a estratégia que devemos usar, os portugueses nesse caso, que debatiam sobre isso. Então, era difícil os líderes africanos irem lá também, porque iam lutar que nossa terra vocês não devem ocupar. Então, aqui a nossa opção correta é B. Não teve representantes seus africanos. A opção correta é B. 23. A principal decisão tomada na Conferência de Berlim, realizada entre 1844 e 1885, foi... eu já disse a posteriori que na Conferência de Berlim o principal objetivo era o princípio de ocupação efetiva, né? Debatia-se como ocuparmos a África, como convencermos os líderes africanos, né, a nos dar as suas terras. Então, aqui a opção correta é princípio de ocupação efetiva, né? A opção correta é D. D é a nossa opção correta. 23, a opção correta é D. 24. Embora a sua principal marca tenha sido a administração direta, os franceses aplicaram em alguns casos o sistema de administração indireta em África. Como exemplo de um território onde a França aplicou o sistema de administração indireta, pode citar o caso de Senegal, né? No caso de Senegal foi aplicado o sistema de administração indireta. A nossa opção correta é C. 25. Durante a colonização lusófona em África, Portugal adotou dois tipos de administração, uma direta e outra indireta. Depois da proclamação da depois do golpe do Estado militar que aboliu o regime republicano e instaurou o regime fascista do Estado Novo,
B. Em 1918, depois da proclamação da República e abolição do regime militar que instalou o Estado Novo. Depois do golpe do Estado Militar que aboliu o regime fascista e proclamou a República do Estado Novo. Eu acho que a nossa opção correta aqui é D. Não tenho muita certeza, mas já acho isso. 26. A ocupação de África teve como consequência o advento da resistência dos povos africanos. A resistência africana contra a ocupação europeia deve ser vista a partir do surgimento do imperialismo europeu. B. Do século XVIII. D. C. Da Revolução Industrial em África. A Revolução Industrial em África onde? D. Da chegada dos europeus em África. E da descoberta do surgimento. Eu acho que foi a partir mesmo da chegada dos europeus em África. Quando os europeus chegaram em África, começaram essas disputas, né? Começaram essas disputas de resistência, né? Por parte dos povos africanos que não queriam que as suas terras fossem ocupadas. Então eu acho que a partir da chegada dos europeus a opção correta é D. As 27. As resistências africanas ao domínio europeu assumiram diferentes formas. Regra geral, os africanos adotaram pela primeira as resistências africanas ao domínio europeu assumiram diferentes formas. Regra geral, os africanos optaram pela forma de confronto militar direito, não cooperação. Aqui não podemos comentar muito. Eu acho que os africanos optaram por não cooperação, né? Os africanos optaram por não cooperação, por não seguir aquilo que os portugueses queriam. É por aí onde já começaram a haver lutas e conflitos, né? A nossa opção correta é B. 28. Hedrick Witbooi foi um líder da resistência africana que liderou com algum sucesso a guerra de guerrilha e a reviravolta de Namá em 1904 e 1907 contra os alemães. Identifique o país que este acontecimento tiveram lugar. Eu acho que este aqui, Hedrick Witbooi, foi de sudoeste africano, Namíbia. Este foi um grande líder de Namíbia. Ele lutou muito em Namíbia, né? Lutou muito em Namíbia, né? 29. Em 1905 teve lugar a revolta mais liderada por um curandeiro feiticeiro. Este curandeiro, né? Era de onde? Na Etiópia, na Tanzânia, no Quênia, no Congo, em Angola. Este curandeiro feiticeiro, denominado mais, era de Tanganyika, né? A nossa opção correta é B. Muito bem, meus queridos, vamos terminar por aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, subscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder as novidades que nós vamos lançar neste grupo do Clube dos Admitidos. O nosso foco é de ver vocês admitir, o nosso foco é de ver vocês a progredir. Então, deixe o seu like, subscreva-se, comente aquilo que dá para a gente melhorar, nós vamos melhorar. O seu comentário é muito importante para nós. Valeu, até a próxima.